Sabe qual é a sensação que eu tenho, Fausto? Sim. Eu criei um monstro. É que eu... Olha aí, ó. Falou nada mais. Sejam muito bem-vindos ao Construindo Catedrais. Eu sou Eduardo Fausti, arquiteto especialista em arquitetura sacra e o seu anfitrião. Hoje falaremos sobre o Livro dos Monstros, capítulo 3, o protetor apotropaico. Para falar sobre este tema, a minha conversa é com o monge beneditino Dom Roberval Monteiro. Natural de Rolândia, Paraná, ele é pintor e professor do Pontifício Ateneu Santo Anselmo, em Roma. Tem mestrado e doutorado em Teologia e Iconografia pelo Pontifício Instituto Oriental de Roma. Inscreva-se no nosso canal do YouTube, que é Arque Eduardo Fausti, e me segue no Instagram, no @faustiarque, no Facebook, no Arque Eduardo Fausti, e, claro, para mais aprofundamentos, acesse meu site, que é fausti.arque.br. Também estamos em formato em podcast. Nos procure nos principais agregadores, como Spotify, Apple Podcasts, Google Cast, Pocket Cast, Anchor, Breaker, Overcast, entre outros. E os monstros famosos, como as do Viollet-le-Duc lá na Catedral de Notre-Dame de Paris, que são as quimeras, principalmente os utilizados nas gárgulas, né? Para quem não sabe, gárgula é um elemento arquitetônico de escorrer água. E lá se aproveitava para se colocar monstros. Esses se tornaram tão famosos que existe até desenho animado com o nome gárgula, que acabou que o elemento arquitetônico acabou se transformando no nome do monstro. Os monstros, eles vão ter, além do monstro guardião, ele vai ter também o monstro apotropaico. É uma palavra difícil, mas, digamos, vale a pena ser aprendida. O apotropaico, todos nós sabemos o que é, mas não sabemos pela palavra. É apotropaico, por exemplo, colocar um galho de arruda na orelha para evitar mal-olhado, para afastar inimigos. A arruda é uma planta apotropaica. Espada de São Jorge é uma planta apotropaica. São plantas, animais, objetos que espantam. Nós chamamos, no Brasil nós usamos o olho malvado, o mal olhado, ou os espíritos negativos. Porque justamente o homem medieval, mas eu diria o homem tradicional, não diria medieval, mas o homem tradicional que sempre existiu e sempre vai existir. Que não é o homem letrado, o homem que acredita que a ciência é a última Coca-Cola da geladeira. Não. O homem tradicional é o homem comum. O homem comum, que é 98, 99% da população de todos os países. Não falo só do Brasil, falo da Suíça, falo dos Estados Unidos. Essa multidão que é muito mais instintiva do que racional, graças a Deus, graças a Deus. Então, para essas pessoas, nós chamamos superstição. Então, eles acreditam que o mundo é feito mais de coisas invisíveis do que coisas visíveis. E por isso mesmo, nós precisamos de proteção. E é nesse campo que entram os monstros apotropaicos, que são monstros que não são monstros guardiães, são monstros que estão ali para assustar espíritos malignos. Então, nas portas das igrejas, nós vamos encontrar monstros protetores, que em geral estão ou cuidando dos filhotes, leões, leoas, que estão dando de mamar para os seus filhotinhos, ou o leão que está soprando os seus filhos, ou o leão que está abraçando o homem, ou o leão que está abraçando um carneiro. Esses são os leões, os monstros protetores. Vamos ter elementos apotropaicos quando o leão está de boca aberta, ameaçando o diabo quando ele chega. Muitas vezes nós vamos encontrar esses monstros nas portas das igrejas
o leão está comendo o basilisco, por exemplo. O basilisco é a serpente, o rei das serpentes, é a encarnação do mal. Então, esse combate, o leão que está combatendo e matando, devorando os elementos malignos. Então, tem o efeito de dizer para aquele que entra nesse lugar, aqui você está protegido. Então, o mal aqui não pode entrar. Os antigos e os tradicionais, como eu dizia, não os tradicionais com T minúscula, mas os com T maiúscula, acreditavam, como eu acredito também, que o mundo é feito de muita coisa invisível. E nessas coisas invisíveis tem coisas mais nocivas ou benéficas. Coisas feias, por exemplo, atraem coisas malvadas. Então, não façam igrejas feias. Então, as gárgulas, como esses outros animais, eles têm esse valor apotropaico. E não só as gárgulas, também aquelas figurinhas que estão apoiando a estrutura de madeira que sustentavam os tetos das igrejas românicas, primeiro, e depois das góticas. Justamente estavam fora as gárgulas e esses animais monstros apotropaicos, eles estão no externo da igreja, em geral. Em geral estão nos externos. Porque justamente para evitar que o maligno entre naquele lugar. Então, todos os lugares vulneráveis da estrutura vão ter monstros apotropaicos. Sobre o arco, por exemplo, o arco das janelas, vai ter na pedra que é angular, que a gente chama, né, que é a pedra que fecha um arco, que não deixa que o arco quebre. Ali eles vão colocar um monstro apotropaico. Vão colocar também nas bordas, vão colocar ou plantas apotropaicas que vão proteger o edifício, porque um dos ataques do maligno é fazer o edifício cair sobre as pessoas, né? Que seria próprio uma catástrofe. Então tem esse elemento. É uma coisa muito interessante, justamente tem uma tribo na África que é muito intrigante, se chama os Dogon. Os Dogons, além das mitologias incríveis, eles têm técnicas que fazem pensar a tudo que já se perdeu da história da humanidade. Bom, só para te dizer que na arquitetura dos Dogons tem gárgulas. Tem gárgulas, ou seja, para escoar a água do teto, tem o bichinho com a boca aberta. Então ali juntam duas coisas. Junta a função, porque é preciso de um escoamento da água, mas junta o aspecto do bicho que joga a água longe, né? A água é uma coisa boa, mas uma água, se ela entrar na estrutura, ela vai destruir a estrutura e vai enfraquecer a estrutura. Então, nesse sentido, a água que está chegando não é uma coisa boa para... É um ataque do inimigo. E esse ataque... Então, a gárgula, ela mostra de forma visual o que acontece de modo invisível. Então, o mal, ela pega o mal, ela recolhe o mal e joga o mal longe, né? Essa é a função da gárgula. A função da gárgula, justamente, elas são muito grandes. Penso que quem já viu alguma gárgula de perto sabe que tem 2 metros de distância entre a boca da gárgula e o edifício. Então ela joga água realmente muitos metros, depois ela tem uma inclinação, então ela joga água muito longe e não deixa que a água escorra pela parede, provocando infiltrações e outro tipo de coisa, né? A gárgula ela é típica da construção gótica. Digamos que o gótico ele conhece um florescimento de monstros e uma multiplicação de monstros que a civilização
anterior românica não conheceu. O românico tem muito monstro, mas o gótico tem muito mais. O gótico, ele vai ter um gosto especial pelos monstros. Aí as razões são várias, que aqui nós não podemos entrar, porque, digamos, vira um labirinto, mas no gótico nós vamos ter uma proliferação de monstros extraordinária, e por isso as catedrais góticas elas vão ter muitos monstros, sobretudo na parte externa, e monstros em lugares que ninguém vê. A gente conhece as gárgulas que estão nas bordas das igrejas, mas subindo no teto dessas igrejas a gente vê que por todo lado tem gárgulas e monstros, porque realmente eles acreditavam que essas estátuas espantassem os perigos que aquele edifício podia sofrer. Espero que esse livro dos monstros tenha ajudado vocês a entender um pouco deste lado não tão descrito da iconografia, não só cristã, né, como de tantas religiões, e que mostra a riqueza, né, das artes dentro da igreja. Dom Roberval, muito obrigado e nos vemos em breve. Então, agradeço muito essa oportunidade de poder partilhar com você, com os seus telespectadores, essas coisas maravilhosas que nós temos no tesouro da nossa humanidade e, sobretudo, temos no tesouro do cristianismo, que soube sabiamente se apropriar da linguagem humana para transmitir realidades inefáveis do mistério da encarnação, do Verbo de Deus, mistério da paixão, da morte e ressurreição de Cristo, que poderia ser traduzido somente com símbolos de linguagem simbólica humanos. Então, digamos, graças a essa linguagem que a gente vai descobrindo, a gente vai podendo entrar em posse desses tesouros, infelizmente, que a maioria dos católicos desconhece, ou às vezes até interpreta como sendo uma coisa do inimigo, quando na verdade é do amigo, né? Então a gente acaba fazendo como Eva, pensando que algumas coisas são do inimigo, quando na verdade são símbolos que precisam ser mastigados, digeridos e assimilados.